Bom dia a todos. Eu quero inicialmente agradecer ao convite da Escola da Magistratura, aqui do Espírito Santo, e dizer que é uma honra fazer parte do quadro de professores desse curso de pós-graduação que vocês estão utilizando, vocês estão lecionando, vocês estão cursando aqui em Vitória. O curso de pós-graduação que eu olhei aqui, as disciplinas anteriores, é um curso de excelência. Então, eu fico feliz de ter sido lembrado, agradeço à escola, agradeço ao Tribunal de Justiça, agradeço ao professor Rodrigo Klipper, que é nosso amigo de muitos anos. E eu quero fazer alguns registros, eu não posso deixar de fazê-los, antes da gente começar a trabalhar mandado de segurança. O primeiro registro, eu estava falando aqui em off, antes de começar a gravação, é que a gente não pode, isso é um hábito que eu tenho, a gente não pode ir em determinado lugar, ou determinado estado da federação, sem homenagear os professores que estão junto conosco, estudando o código, estudando a legislação processual, estudando o direito processual constitucional. Então eu reputo que o Estado do Espírito Santo é um dos que tem o maior número, proporcionalmente falando, de processualistas neste país. Então eu peço licença para homenagear esses meus colegas processualistas e professores aqui do Espírito Santo. São tantos que eu anotei aqui. Vou fazer a chamada aqui dos meus queridos amigos do Espírito Santo, que eu queria homenagear neste momento que nós estamos começando o nosso módulo de mandado de segurança. Começando pelos tradicionais professores Marcelo Abelha, Flávio Chen Jorge, professor Rodrigo Klipper, que foi quem me convidou para estar aqui com vocês, professor Rodrigo Mazei, grande amigo, professor Hermes Zanetti, grande professor, grande amigo, professor Bruno Silveira, professor Marcelo Pacheco, que eu vou mencionar o Marcelo Pacheco em relação à discussão de prazo do mandado de segurança, professor Cleanto Guimarães, professor Samuel Meira e professor Thiago Silveira. Então, eu quero, em nome desses 10, se eu esqueci mais alguém, eu quero só registrar a quantidade de professores que nós temos aqui no Espírito Santo e faço a minha homenagem, peço licença aos meus amigos processualistas daqui para falar de processo civil no Espírito Santo. Esse é o primeiro registro. Segundo registro, eu não poderia também deixar de falar a vocês. Nós estamos hoje registrando e fazendo história. Daqui a 20 anos, daqui a 30 anos nós vamos lembrar o que eu estava fazendo no dia 18 de março de 2016, a data da entrada em vigor do CPC de 2016. Eu estava na Escola da Magistratura, eu vou lembrar isto, estava na Escola da Magistratura do Espírito Santo, falando de mandado de segurança com uma pegada direta em relação ao novo CPC, um toque, um enfrentamento do mandado de segurança em cima do novo CPC. Então, registro a vocês que nós estamos vivendo a data histórica de entrada em vigor do novo Código. Abemos CPC e esse CPC está entrando em vigor. As primeiras petições já estão no nosso judiciário e nós estamos aqui em sala de aula neste momento festivo e muitas vezes preocupante de como nós vamos aplicar o novo CPC e também preocupante em razão do mandado de segurança, levando em conta que este mandado de segurança é a ação constitucional mais utilizada na prática forense. Então, como nós vamos pensar este mandado de segurança em cima do novo CPC? Com essas duas observações, aqui a gente pergunta normalmente, né? A gente levanta, não tem interrupção não, né? A gente vai, não tem só no final não. Estou dizendo, vai perguntando de acordo com as dúvidas. Uma das dúvidas é a questão da cautelar, a gente já colocou aqui, o uso da cautelar, o uso do mandado de segurança. Então, quando eu preparei este roteiro, eu preparei para dar a pegada no mandado de segurança. O material que está aqui são os slides. Mas vocês têm ao lado desses slides, junto com esses slides, esse arquivo, que é um arquivo que a gente interpreta o que o nosso judiciário enfrentou sobre os temas que nós vamos trabalhar aqui. Lógico que esses enfrentamentos aí são enfrentamentos anteriores à vigência do novo CPC. Então a gente vai tentar revisitar os temas, vai reanalisar esses temas com uma visão do novo CPC. Então, muito obrigado, meus queridos. Temos aí muita coisa para trabalhar e vamos à luta. Vamos à luta, que nós temos muita coisa para discutir hoje. Eu começo a mostrar para vocês a localização do mandado de segurança. Por que isso é importante? Porque o CPC de 2015, ele trouxe algumas mudanças importantes em relação à localização da discussão de processo e procedimento. Então nós devemos já ter a noção, eu falo muito isso antes mesmo do Código entrar em vigor, lógico, nas aulas anteriores, eu falo muito que o Código de Processo Civil, ele sumarizou o ordinário e ordinarizou o sumário. Ou seja, ele acabou com a velha discussão de procedimento sumário e procedimento sumaríssimo.
Mas ele não acabou com a discussão de procedimento comum e procedimento especial. Então, a rigor, nós vamos ter na legislação processual processo de conhecimento sincrético, até da Fazenda Pública, até os amigos da Procuradoria, eu sou procurador do Estado lá no Pará, já estavam me passando mensagem: Henrique, e os embargos do devedor de título judicial, como é que ficam? Problemas que nós vamos enfrentar no nosso dia a dia, porque a legislação processual acabou, inclusive em relação à Fazenda Pública, com a ideia de autonomia de ação de execução de título judicial. Em relação ao mandado de segurança não teve modificação nenhuma, porque sempre foi sincrético. As obrigações sempre foram cumpridas como fase do mandado de segurança. Mas o que eu quero primeiramente com vocês é localizar onde está o mandado de segurança dentro da teoria do processo, onde está o mandado de segurança dentro da noção de novo CPC. Então, o novo CPC, ele não trará mais autonomia de ação de execução e nem contra a Fazenda. Então, ação de conhecimento, execução só de título extrajudicial, a ação cautelar autônoma é um tema que não pertence mais ao novo CPC, levando em conta que a cautelaridade vai ser tutela de urgência dentro de um processo em curso. Então, no fundo, nós vamos ter no novo CPC processo de conhecimento e processo de execução. Isto caracterizando a ideia de sincretismo processual. Procedimento sumário não existe mais, só existirá ainda, permanecerá vivo, o procedimento, entre aspas, sumaríssimo dos juizados especiais. Alguns entendem que o procedimento do mandado de segurança é um procedimento sumaríssimo, eu até discordo dessa posição. Mas a primeira localização que eu quero com vocês é esta: que o mandado de segurança tem natureza mandamental, tecnicamente, visão constitutiva, ataca ato omissivo ou comissivo. Isso é o conceito de mandado de segurança. E o mandado de segurança, ele é ação de conhecimento sincrética prevista em legislação especial, a 12.016, e a grande indagação que a gente vai ter que enfrentar hoje é em que ponto o novo CPC altera a aplicação, altera o procedimento do mandado de segurança. Só para provocar vocês, ontem me perguntaram, eu vi que foi o Clipper que falou de tutela de urgência com vocês aqui. Ainda ontem me perguntaram se caberia tutela antecipada antecedente no mandado de segurança. Quer dizer, o cidadão não quer judicializar logo a discussão do direito líquido e certo, ele quer só a tutela de urgência antecipada. Se isso é estranho ao procedimento do mandado de segurança, ou se isso é possível no procedimento do mandado de segurança. A pessoa que me fez a pergunta ainda foi mais maldosa ainda, porque ela falou: e nas ações coletivas isso é possível? Porque nós todos vamos indagar nos próximos meses a aplicabilidade das mudanças do CPC na legislação extravagante. Então nós vamos falar das mudanças do CPC na ação civil pública, querem dialogar, vamos embora. Eu adoro falar de direito transindividual. As mudanças do CPC em relação à ação popular, as mudanças do CPC em relação ao mandado de segurança. Então esse ponto, mudança do CPC em relação ao mandado de segurança, é que é a nossa praia principal. Falando de Vitória, lembrei logo de praia, né? A nossa praia principal é a análise do mandado de segurança como ação de conhecimento sincrética, de natureza mandamental, com o objetivo de controlar atos. Aqui está ato administrativo, mas nós sabemos que essa expressão é entre aspas, porque a grande discussão que nós vamos travar nos próximos slides é a utilização do mandado de segurança como instrumento de sucedâneo recursal, que ganha um novo corpo no MS, no novo CPC, em razão da irrecorribilidade imediata das interlocutórias. Então, a função típica do MS é discutir ato administrativo, mas a função atípica é a discussão de ato jurisdicional. E aqui, nós vamos no próximo slide destacar a questão da irrecorribilidade das interlocutórias, que nós todos, vamos ter problemas sérios a partir de hoje para interpretar essa irrecorribilidade das interlocutórias. Pois bem, então, tentando fechar aqui, o MS é uma ação de conhecimento. Sendo uma ação de conhecimento, será que existe litispendência em relação a outra ação de conhecimento? Vou colocar um caso concreto que eu já atuei como procurador lá do Pará. O cidadão tinha impetrado o mandado de segurança, discutindo uma nulidade de processo administrativo disciplinar. Ele tinha impetrado o mandado de segurança, a autoridade coatora era uma autoridade coatora que tinha competência no tribunal. Então, ele impetrou o MS no tribunal, impetrante fulano, impetrar a autoridade coatora, secretário, governador, não recordo agora qual era a autoridade que puxava a competência para o tribunal.
Mas de toda sorte ele impetrou o MS no tribunal. Lógico que ele quis no MS a tutela provisória de urgência, já usando a linguagem do novo CPC. E no meu exemplo concreto, ele não conseguiu a tutela antecipada de urgência no tribunal. Praticamente esqueceu o MS. O que ele fez? Em primeiro grau, ele demandou ação declaratória de nulidade de ato administrativo cumulada com reintegração e perdas e danos. Tecnicamente, as perdas e danos não estavam discutidas no MS, porque não poderia se discutir perdas e danos em MS. Não se poderia discutir aspectos probatórios muito amplos no MS. Mas ele demandou em primeiro grau e colocou como réu o Estado do Pará, ao invés do ato do agente político ou autoridade coatora. A questão que se travou naquele momento é: será que aquele MS seria a primeira ação? Portanto, haveria litispendência em relação à ação de primeiro grau? E para completar, em primeiro grau, o juiz da Vara da Fazenda concedeu a tutela provisória, determinando a paralisação do PAD. Ou seja, haveria litispendência ou não? Como é que nós iríamos enfrentar este problema? Essa é a primeira localização, o primeiro ponto de contato que eu quero conversar com vocês. Haveria ou não litispendência? No meu exemplo aqui, eu poderia até dizer que seria litispendência parcial. Se é que existe o conceito de litispendência parcial. Por quê? Porque o objeto da primeira ação é menor do que o objeto da segunda. Na segunda, ele ampliou a cognição para discutir também um aspecto ligado à pecúnia, um aspecto ligado à indenização, um aspecto ligado ao pagamento. Será que haveria litispendência total ou parcial ou não? Primeiro ponto para a gente refletir. E para a gente tentar encontrar uma resposta, pelo menos localizar uma possível resposta, a gente tem que visualizar o que é o mandado de segurança. A rigor, meus amigos, meus queridos, o que muda em relação ao mandado de segurança e uma ação de conhecimento, não vamos falar mais ação ordinária, porque quem fala ação ordinária marca a geração. Se nós falarmos ação ordinária, nós estamos marcando a nossa geração do velho código. Porque a turma do novo código não vai falar mais ação ordinária, porque o ordinário não é ação, é o procedimento. E este procedimento não existe mais. É só um procedimento agora, procedimento comum. O MS é ação de conhecimento e procedimento especial. Esse procedimento especial fora do CPC, né? Porque nós temos os procedimentos especiais dentro do CPC. Enfim, meus queridos, há ou não há litispendência em relação a outra ação de conhecimento ou outra ação especial? Para reflexão, meus amigos, há algum tempo nós estamos já deixando de lado a ideia da tríplice identidade como critério de litispendência ou de coisa julgada. Porque se a gente levar a ideia de tríplice identidade, a gente pode cometer um equívoco, um raciocínio de que não haveria litispendência porque no primeiro MS a autoridade coatora é secretário de Estado, por exemplo, e no segundo seria o Estado. Em MS já se discute que a autoridade coatora não é ré. Há muitos anos se fala, desde Elida Lopes Meirelles se fala que a autoridade coatora não é ré no mandado de segurança, teoria da apresentação ou da representação. E que o réu no MS seria o próprio ente público. Então, a rigor, seria Estado lá, Estado aqui. E também se deixa de lado a tríplice identidade, porque pode muitas vezes, e aí é um conselho que fala a todos os colegas, pode muitas vezes a parte, para tentar driblar a litispendência, mudar o nome da ação. Uma é a denominação declaratória, a outra é a denominação constitutiva. O nome da ação, ou seja, o requerimento, o pedido imediato, muitas vezes não serve para se identificar a litispendência. Então predomina, se tiver aqui a aula do professor Câmara, o Câmara tem muito, ele explica bem isso nas lições, infelizmente ele não editou as lições de processo civil com base no novo CPC. Ele fez um curso só sobre novo Código de Processo Civil, muito bom, eu sei que ele esteve aqui com vocês. Então, moral da história, o que eu quero mostrar para vocês é que hoje, quando se trabalha os conceitos de aproximação, ou seja, litispendência, conexão mudou o conceito de conexão no CPC, daqui a pouco eu vou falar para vocês. Litispendência, conexão, coisa julgada, já se está deixando de lado a ideia matemática da tríplice identidade. Partes, pedido e causa de pedir matematicamente delimitados, para se chegar a um conceito razoável, que é o conceito de relação jurídica material. Ou seja, a relação jurídica material, o objeto que está sendo debatido no MS,
é o mesmo objeto que está sendo debatido na ação de conhecimento? Parece-me, neste meu exemplo, que sim. Consequentemente, existe litispendência. E vocês têm um anexo aí com o entendimento ali, olha, um recurso em mandado de segurança identificando que existe litispendência. Então é possível que haja litispendência, e isso demonstra muitas vezes uma tentativa de driblar a distribuição, de driblar a prevenção, inclusive, de relator de primeiro grau. Existe litispendência, porque ela é uma ação de conhecimento como outra qualquer. O que muda do MS para uma ação de conhecimento com fulcro no CPC é o procedimento, é a necessidade de verificação de provas pré-existentes, mas a rigor é uma ação de conhecimento como outra qualquer, logo existe litispendência. Ok, meus queridos? Agora, pode existir litispendência parcial, dele diminuindo o objeto da segunda ação, isso é possível acontecer, isso inclusive no meu livro Coisa Julgada Progressiva, que eu editei antes do CPC novo, e parece que ganhou mais corpo, né, essa ideia de coisa julgada progressiva no novo CPC. Coincidentemente, eu escrevi antes do novo CPC, que foi a minha tese de doutorado, e esse tema ganha força no novo código. Quando eu escrevi esse coisa julgada progressiva, eu identifiquei a possibilidade de litispendência parcial. Então aqui caberá ao juiz de primeiro grau verificar litispendência parcial, não pode haver reunião, porque não existe conexão que reúna, porque a competência funcional é diferente. O MS tramita no tribunal e a causa tramita na vara da fazenda, porque se trata de uma causa contra o Estado, contra o município, etc. Agora, vale a pena a gente refletir. O MS gerando litispendência, conexão ou mesmo coisa julgada em relação a outra ação. Agora, vai mais além, que foi a colocação que a gente estava conversando antes de começar, né? Existe litispendência entre o MS e uma ação cautelar? Aqui merece uma reflexão. Ação cautelar autônoma se encerrou ontem. A partir do momento, foi o encontro que o Clipper teve aqui com vocês. A partir do momento que o nosso código estipula tutela provisória do 294 ao 311, é um grande tema. Para mim, é o melhor tema. Eu adoro falar de tutela provisória. Quando tem eventos, novo CPC, quais são os temas? Se tiver tutela provisória, é meu. Eu sou pré-evento nesse tema, eu adoro falar de tutela provisória. E o MS está com a cara de trabalhar tutela provisória. Então, a partir do momento que o nosso código trabalha sincretismo processual, ou seja, processo único, ele automaticamente acaba, a partir de hoje, com a ação cautelar autônoma. A ação cautelar pode ser uma fase preparatória de uma única ação, que é a ação cautelar preparatória do 308. Mas a ação cautelar autônoma, com sentença cautelar, com contestação cautelar, com objeto cautelar, esta não existe mais. Nós não temos mais o livro de ação cautelar no código. Nós vamos utilizar semelhante ao sistema italiano, onde as tutelas provisórias são trabalhadas em conjunto, antecipada, cautelar, urgência, evidência. Nós vamos ter um slide próprio para a gente discutir isso no âmbito do mandado de segurança. Então, o que eu quero que vocês reflitam? Seria possível, no velho código, a litispendência entre cautelar, ação e mandado de segurança? No material de vocês tem uma decisão no sentido positivo, de que se o objeto, foi o que nós estávamos falando, se o objeto pretendido na cautelar é o mesmo objeto pretendido no mandado de segurança, haveria como se discutir litispendência. A questão maior, como nós conversamos, é que o objeto do MS, como ação de conhecimento que é uma decisão de mérito, que põe fim à relação material que foi debatida em juízo. E o objeto da cautelar é apenas a análise do fumus e do periculo in mora. Mas nessa decisão que eu passei para vocês, o raciocínio que se trava é que o MS foi utilizado com o objetivo acautelatório e que, portanto, foi atingido pela ação cautelar, e aí ele defendeu a litispendência entre as duas. Eu tenho cá algumas restrições a essa interpretação, mas eu passo para vocês para que a gente possa aprofundar os debates entre nós aqui. Debates que foram esvaziados com o novo CPC. O que vai acontecer no novo CPC, meus queridos? Anotem que vai acontecer. Quando acontecer daqui a um mês, 2 meses, vocês vão dizer: professor Henrique veio aqui em Vitória, falou que isso ia acontecer e aconteceu. Sabe o que vai acontecer daqui nos próximos meses? É a utilização do mandado de segurança para pedir efeito suspensivo a recurso, e o cidadão ele pede efeito suspensivo a recurso pelos incidentes do código.
Quais são os incidentes? Nós temos aí o do 1013, que é o pedido de efeito suspensivo preparatório à chegada da apelação do tribunal. Então vai acontecer do cidadão, por exemplo, tem uma causa lá na vara civil do interior, de Cariacica, por exemplo. Proferida uma decisão numa ação em que o juiz concede tutela provisória na sentença, corretamente tutela de evidência na sentença, pautada em precedentes obrigatórios, determina o cumprimento da sentença com todas as características do sistema de cumprimento de decisão judicial, 530, e lá vai os outros artigos do CPC. Enquanto isso, o sucumbente apela. Nós sabemos que a apelação no novo CPC continua sendo interposta no primeiro grau, que não tem admissibilidade mais. É um mero receptor do recurso, abre prazo para as contrarrazões e imediatamente encaminha para o tribunal. No tribunal vai se pautar pelo 932, que é o poder do relator. Neste intervalo, ele precisa ter efeito suspensivo a essa apelação. Não adianta pedir para o juiz primeiro grau, porque ele não receberá mais as apelações. Ele vai requerer pelo 1013, pedido de efeito suspensivo incidental, que a gente vai falar daqui a pouquinho de novo, que nada mais é do que uma tutela provisória no futuro recurso. E ele pode impetrar mandado de segurança. A questão é, pergunto para vocês, existirá litispendência entre o mandado de segurança para discutir eventual erro de procedimento do magistrado de primeiro grau ao determinar o cumprimento de decisão e este pedido de efeito suspensivo preparatório à chegada do recurso no tribunal? O pedido de efeito suspensivo não é ação, mas o objeto dele é suspender a ordem judicial. Se ele impetrar mandado de segurança no tribunal com o objetivo de suspender a ordem judicial argumentando erro improcedendo, é caso de litispendência ou é caso de falta de interesse processual? É falta, no meu modo de ver, falta de interesse processual. Porque o pedido, o objeto que ele está requerendo no OMS já foi apreciado para o bem ou para o mal. Quando eu falo para o bem, é para o bem dele, né? Quando ele já foi apreciado de acordo com o que ele pretendeu. Então já foi apreciado pelo pedido de efeito suspensivo recursal. O que se quis com esse pedido de efeito suspensivo, com a retirada da admissibilidade no primeiro grau, foi acabar com o agravo de instrumento em relação aos efeitos da apelação. Nós estamos acostumados com esse agravo de instrumento em relação à não recepção de apelação no primeiro grau. Acabamos com este mal e criamos outros males. Os males ligados ao pedido de efeito suspensivo no tribunal e, por vezes, a impetração de mandado de segurança no tribunal. É diferente, meus amigos, este caso, da irrecorribilidade das interlocutórias. Porque no caso da irrecorribilidade das interlocutórias, a decisão não é recorrível de imediato. Então, não sendo recorrível de imediato, aí caberia mandado de segurança. Inclusive, eu quero fazer a propaganda para vocês. Eu lancei já a 5ª edição do meu livro Mandado de Segurança, da editora Pódio, já com base no novo CPC. Ele foi lançado em outubro, já todo atualizado, inclusive tem um capítulo próprio. Eu vou sortear assim, no final da tarde, antes da gente encerrar, eu vou sortear entre os colegas esse livro que está aqui. E uma das discussões travadas aí é como vai ficar sendo trabalhado o IMS no novo CPC. Neste primeiro momento, só para fechar o raciocínio, eu quero levar a discussão com todos vocês a ideia do IMS e litispendência entre ele e a velha cautelar. Como a velha cautelar passa a ser no novo código instrumento recursal, ou a velha cautelar passa a ser preparatória de um único processo, como fase, então ganha corpo a discussão de litispendência, especialmente no que diz respeito ao pedido de efeito suspensivo recursal. E aí eu entendo que não seria litispendência, porque o pedido de efeito suspensivo não é ação, seria a discussão de interesse processual. Ok? Pois não. Interessante naquela questão da litispendência parcial sobre o Tem alguns entendem que é conexão, na verdade, alguns entendem que é conexão, não é litispendência parcial. Mas não há possibilidade de haver conexão porque são competências originais diferentes. Então não há possibilidade de se... Não, conexão tem, não reúne. Não dá para reunir. Mas conexão não existe. Mas não reúne. E há pedido repetido. Sim, limitado, né? O que pode fazer o juiz? Limitar. O objeto cognitivo desta segunda ação não é tudo, é só a indenização. Mas agora é interessante porque no atual CPC fala que há coisa julgada dessas questões prejudiciais. Sim. E flagrantemente aí agora, na ação de conhecimento,
o primeiro ponto é prejudicial ao indenizatório ou não. Ele pode fazer a suspensão da ação de conhecimento até o MS ser julgado. Isso aí. Ele vai suspender, porque eu só posso julgar o dano se realmente ficar caracterizado no MS o dever dele. Quando julgar lá em cima, automaticamente se julgar procedente. Prejudica aqui. Perfeito, é isso mesmo. Ele pode fazer a suspensão prejudicial, a prejudicialidade externa, né? De um outro processo. E aqui o interessante é que ele aqui não vai poder julgar jamais. Não. Ele vai ter que continuar suspenso até o julgamento julgado. Isso ele faz julgado contrário ao do. E ele não pode julgar, porque a indenização é prejudicada em relação à nulidade do ato demissional do cidadão. Então ele vai aguardar a decisão do tribunal para julgar. Algo semelhante ocorre quando aquelas ações de indenização ex-delicto, né? Que ele promove no cível a ação de indenização, mas há uma prejudicialidade da ação penal. Então provavelmente se discute muitas vezes suspensão do processo civil, eu não posso julgar a indenização, porque a lesão corporal ainda não transitou em julgado no crime. Então quando transitar em julgado no crime, essa condicionante permite que eu indenize ou não aqui no cível. Então é a chamada prejudicialidade externa. Perfeita essa observação, é isso mesmo. A gente trabalha muito com esses conceitos. E aqui é legal, quer dizer, a prejudicialidade no MS em relação a uma ação de conhecimento cujo objeto é maior. Interessante. E foi exatamente o que aconteceu no meu caso. Mas no meu caso se decretou litispendência e se extinguiu a segunda ação. Mas aqui para o nosso debate, eu entendo que não seria litispendência total, porque ele ampliou a cognição para discutir indenização pela demissão irregular do cidadão, do servidor. Então este capítulo, o código usa muito a expressão capítulo, né? Este capítulo não está sendo objeto de tratamento no MS, então ele não pode ser extinto totalmente em razão da prejudicialidade. Ok, meus queridos? Estamos começando, esquentando ainda, como te diz na escola de samba, esquentando os tamborins, né? Você está esquentando, que tem muita coisa para se trabalhar, especialmente em relação ao novo CPC. Bom, aí para fechar essas considerações iniciais, a jurisdição una, a questão de que não há necessidade de a gente exaurir a instância administrativa para impetrar mandado de segurança e a análise que o Poder Judiciário controla o ato ou omissão em regra do Estado e em outras funções típicas e atípicas. Esse é o último slide, a MS contra funções atípicas. MS contrato de terceiro, não configurado a presença de Estado em juízo. Mas esse é o último slide, a gente vai falar sobre isso. Isso é apenas aspectos iniciais. Bom, também fechando essa parte introdutória, para a gente polemizar um pouquinho mais daqui a pouquinho, quando se impetra mandado de segurança, a gente não pode esquecer que se trata de uma ação civil com procedimento especial, pedido principal de natureza mandamental. Quando ele fala ação civil, meus queridos, é muito interessante a gente ter cuidado com o uso do mandado de segurança em outras esferas. Por exemplo, mandado de segurança eleitoral, os colegas que atuam no eleitoral aí. Mandado de segurança trabalhista, mandado de segurança penal. Porque como o mandado de segurança é uma ação de controle, ele é tratado como uma ação civil, mas não necessariamente ele só é impetrado na jurisdição, entre aspas, civil, porque a jurisdição é uma. Quando a gente fala jurisdição civil, é uma mera discussão de competência. Apesar de ele ser impetrado no trabalhista, no eleitoral e no penal também, é uma discussão muito legal de MSHC no âmbito penal, eu até tenho um capítulo do meu livro que eu discuto isso, o limite entre o MS e o HC no âmbito penal, ele é tratado como ação civil. Aí o problema qual é? É ação civil, então vigora o CPC? Eu vou impetrar o mandado de segurança na área trabalhista, vou utilizar o CPC? Ainda ontem ou anteontem, o TST baixou algumas regulamentações de aplicação do CPC no processo do trabalho. Várias ali eu concordo, outras tantas eu não concordo. Mas de toda sorte está sendo regulamentado o que se aplicar do CPC no processo do trabalho. A partir do momento que eu falo que o MS é possível no processo do trabalho, e ele é tratado como jurisdição civil, as restrições que o TST está baixando, as restrições para a aplicação do CPC se aplicam ao mandado de segurança. Pior ainda, o penal. O prazo vai ser o prazo do processo penal ou vai ser o prazo do processo civil? Porque no processo civil a gente vai discutir se é prazo em dia útil no âmbito do MS. E no processo penal não há discussão de prazo em dia útil. Porque vai se aplicar como? Então nós vamos ter problemas sérios. O que é bom é muito melhor a pergunta do que a resposta. Eu estou perguntando
Mas as respostas são complicadas, muito complicadas. O professor Klippel, aliás, é o professor que está trabalhando muito, inclusive em evento que nós vamos participar juntos em outro local. Ele vai ter um módulo chamado O Processo Civil e a Aplicação no Processo Penal. O novo CPC e a aplicação no processo penal, que é um novo campo. Os colegas que atuam no processo penal aqui vão ter que ter muito cuidado. Recurso extraordinário, recurso especial, todos estão trabalhados procedimentalmente no CPC. Vai se aplicar totalmente o processo penal ou vai se aplicar o processo civil? O MS, ele é configurado como ação civil, em qualquer esfera de atuação da jurisdição. Mas vai se aplicar no procedimento, o prazo penal de 2 dias, por exemplo, ou o prazo do processo civil, que seria 5 dias úteis para um recurso de embargo de declaração, por exemplo. Então, problemas sérios que a gente vai ter que enfrentar, mas polêmicas à parte, predomina o entendimento de que mesmo na esfera penal ele é trabalhado como ação civil. Bem interessante, por exemplo, no nosso tribunal, ele é ação civil, mas ele é julgado pela Câmara Penal. Para dar a ideia de que mesmo nas divisões turmaias dos nossos tribunais, aí nenhum é exclusivamente civil, nenhum é exclusivamente penal. Porque um pode ter natureza penal, como a Câmara Penal, mas o MS impetrado no âmbito penal é julgado pela Câmara Penal. Eu não sei se aqui no Espírito Santo seria isso. Também que faz com que a gente reflita a própria estrutura da divisão dos nossos tribunais. Nenhuma turma ou Câmara é só civil, nenhuma turma ou Câmara é só penal. Porque o MS é civil, mas no caso do âmbito penal, se ele for impetrado por uma decisão no processo penal, ele é julgado pela Câmara Penal e é uma ação civil. E aí eu fechei essa introdução com os pedidos, né? Declaratório, constitutivo, condenatório, e aqui a gente vai trabalhar depois como é que se cumpre, como a gente tem, aqui nós estamos no âmbito de uma pós-graduação, a gente vai trabalhar nos slides da tarde, como é que é feito o cumprimento de decisão judicial em mandado de segurança, quando se tratar de fase e de prerrogativa da Fazenda Pública em relação ao pagamento via precatório requisitório ou RPV. A gente vai delimitar aqui, no âmbito de uma ação como essa do servidor público, que ele alega nulidade de processo administrativo, a gente vai delimitar cumulação de pedidos. E forma de cumprimento vai depender do meio ou da espécie de pedido que está sendo cumprido. Pedido declaratório, pedido condenatório das parcelas que ele deixou de perceber e pedidos sucessivos futuros, os valores que ele vai receber daqui para frente em decorrência da sua reintegração ao serviço público. Então a gente vai dialogar como é que funciona essa forma de cumprimento de decisão judicial em mandado de segurança. Ok, meus queridos? Ok? Bom, encerramos a introdução. Segundo ponto, para a gente refletir, é uma simples pergunta. O que é direito líquido e certo para fins de mandado de segurança? Parece uma pergunta lógica, tranquila, fácil, mas a rigor, mas na verdade não é. Nós precisamos, primeiro, delimitar o que é direito subjetivo, direito líquido e certo e fato já provado. Eu tenho uma fórmula que eu já uso há algum tempo, e essa fórmula vai demonstrar que a lei do mandado de segurança, não sei se os colegas têm aí, mas a lei do mandado de segurança ela está errada. O que ela diz? Se for denegada a segurança, pode impetrar de novo, desde que não tenha sido julgado o mérito. Errado. Errado. Primeiro nós vamos discutir o que é denegar, o que é direito líquido e certo, o que é denegar, o que é primazia de mérito e como ela se aplica ao mandado de segurança. Esse slide vai nos provocar várias reflexões. Eu, inclusive, provoco vocês a trazerem as discussões que vocês fizeram. Lá no módulo do Marcelo Pacheco, Normas Fundamentais, eu olhei os módulos de vocês todos, para a gente trabalhar aquelas normas fundamentais no âmbito do mandado de segurança.
para a gente perceber, primeiro, que a nossa legislação está equivocada. Ela está equivocada, bem aqui, quando ela fala que denegar sem julgar mérito pode permitir nova impetração. Nós temos que utilizar a linguagem processual adequada, a linguagem processual correta. Então, a rigor, meus amigos, o que é direito líquido e certo? Eu tenho uma fórmula, como eu estava falando há pouco para vocês, que eu já utilizo há bastante tempo, e eu acho uma fórmula bem interessante para a gente refletir o que é direito líquido e certo. Direito líquido e certo nada mais é do que o direito subjetivo mais prova mais tempo. E claro, além disso, eu tenho que ter um ato de autoridade para poder impetrar mandado de segurança. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu sou obrigado a impetrar mandado de segurança, mesmo eu tendo prova pré-constituída, um ato de autoridade e tendo tempo, ou seja, dentro de 120 dias? Eu sou obrigado a impetrar mandado de segurança? Não. O MS ele é estabelecido como uma ação constitucional protetiva. Ela é uma ação constitucional para o bem daquele que vai demandar. Eu faço muita comparação com a ação coletiva. Eu sou obrigado a ser substituído na ação coletiva? Não. Eu posso optar por ficar fora. Eu posso optar pelo opt-out lá do Código do Consumidor e não me beneficiar pela coletiva. Eu posso preferir a minha ação individual. Então aqui, eu posso ter um PAD contra mim. Eu posso ter um ato licitatório, um procedimento licitatório absolutamente viciado por violar o 37 da Constituição. Mas eu não sou obrigado a impetrar mandado de segurança. Da mesma forma, se eu impetrar mandado de segurança depois dos 120 dias, denegar a segurança, impedir que eu demande de novo contra o poder público, ou demandar, ou decair dos 120 dias, significa apenas a perda do procedimento. É isso que a gente tem que ter cuidado. E eu repito, o nosso legislador não é feliz. Essa lei de 2009, por exemplo, ela foi aprovada de forma assodada. O projeto, na verdade, tramitou 5, 6 anos e em poucos meses foi sancionado e poucas discussões foram travadas e muitas situações de equívocos continuam presentes. O que fez a lei de 2009 foi apenas encampar a jurisprudência, alguns posicionamentos doutrinários, mas problemas sérios interpretativos ela vai trazer, e a gente tem que refletir aqui nesse nosso curso de pós-graduação. Vamos tentar estabelecer, pessoal. Direito subjetivo é o direito de demandar contra a Fazenda. Tecnicamente eu estou falando de um ato de autoridade pública e, no fundo, o réu do MS ou a ré do MS é a Fazenda Pública. Então, o direito subjetivo está sujeito a prazo prescricional. Prazo prescricional, que é contado em dia corrido, não é contado em dia útil, porque só é contado em dia útil prazo processual, de acordo com o novo CPC. Então, é o direito subjetivo de demandar contra a Fazenda Pública, que, em regra, vamos usar o decreto 20.910, o prazo é de 5 anos, em regra. 5 anos corridos. E não 5 anos, mas 5 anos úteis, ia ser uma brincadeira, né? A partir do momento que eu tenho esse direito subjetivo, eu tenho um prazo, nós vamos discutir ato omissivo, ato comissivo depois, eu tenho prazo, quer dizer, eu tenho a prova pré-constituída, e eu tenho o tempo, 120 dias, eu posso optar pela impetração do mandado de segurança. Eu posso optar. Este procedimento especial não é obrigatório. Aliás, vale a pena essa reflexão. Alguns procedimentos especiais são obrigatórios, outros procedimentos especiais não são obrigatórios. Alguns procedimentos especiais são para o processo, exemplo, a consignação em pagamento, possessória, são obrigatórios, e outros procedimentos especiais são para a parte. O MS, portanto, é para a parte. Ela opta por promovê-lo ou não. Agora, ela optando por promovê-lo, tecnicamente é uma ação, ou teoricamente é uma ação mais rápida do que uma ação de conhecimento com procedimento comum, ela tem que ter a cautela de ter o direito subjetivo com prova e com tempo. E o que é direito subjetivo numa interpretação, inclusive lembrando as lições de Eli Lopes de Meireles, né? É aquele direito comprovável de plano, apto a ser exercido no momento da impetração. Ótimo. Aliás, eu esqueci de falar para vocês. Vou falar agora. Os professores mais antigos, os autores mais antigos,
de mandado de segurança são administrativistas. Eni Lopes Meirelles, Lúcia Vale Figueiredo, Cretela Júnior, Temístocles Cavalcante, e vamos embora. Eram as administrativistas que escreviam sobre mandado de segurança. Porque o mandado de segurança era estudado no âmbito do direito administrativo, no âmbito do controle de atos administrativos. Depois que a turma do processo começou a se meter a escrever o mandado de segurança numa análise ou numa pegada processual, numa análise de controle de atos, uma análise procedimental. Então hoje eu diria a vocês que nós temos a doutrina mista, nós temos ainda os administrativistas escrevendo e nós temos os processualistas, eu, o professor Cássio Scarpinella, o professor Marcelo Pacheco, nosso amigo daqui, o professor Alexandre Câmara, que tem livro de mandado de segurança. Então os processualistas, entre aspas, se meteram no tema do mandado de segurança para contaminar a interpretação que parecia fácil, que a gente polemiza tudo. E polemizando, eu quero criticar em relação a vocês algumas coisas que nós temos como pré-existentes. Nós temos uma formação, muitas vezes equivocada, no sentido de que, primeira, não se admite instrução probatória no mandado de segurança. Isso é verdade? Depende da... Se hoje nós estamos falando num código cooperativo, num código que fala de primazia de mérito, falar que não cabe audiência, falar que não cabe dilação probatória, condiz com a realidade. No material de vocês tem até esse caso aqui que ficou famoso, no anexo, página 3, que foi aquele caso do mandado de segurança contra os livros do Monteiro Lobato. Isso aconteceu em 2010, 2011. Foi impetrado MS no Supremo para discutir que os livros do Monteiro Lobato não poderiam ser utilizados nas escolas de ensino fundamental, porque eram livros que poderiam expor preconceitos, etc., com a Dona Benta, a Anastácia, que era negra, etc. Então, impetraram uma MS no Supremo e foi marcada uma audiência. A audiência no mandado de segurança, este é um exemplo concreto. Esta audiência aí é uma audiência de conciliação no âmbito do mandado de segurança. Por que não se falar que é possível, pessoal? Vou mais além, o CPC fala em mediação e conciliação como critérios típicos do procedimento comum. Não estou dizendo que vai marcar a conciliação típica aqui no mandado de segurança no momento que recebe a citação. Vocês sabem que pelo CPC novo nós vamos marcar a audiência de conciliação e mediação e o prazo da resposta do réu só começará a ocorrer no procedimento comum depois dessa audiência ou se as partes não quiserem que realize-se essa audiência. Eu não estou dizendo que essa audiência vai ser marcada no mandado de segurança. O que eu quero que vocês reflitam, meus amigos, é que essa conceituação pré-existente de que não se admite dilação probatória no mandado de segurança parece-me falsa. Primeiro, pela natureza das informações. Segundo, que eu posso pedir como juiz que a documentação seja apresentada dentro do processo do mandado de segurança. Se o código fala em primazia de mérito, lá no artigo 4º, eu posso delimitar diligências e fazemos isso na prática, para obtenção do bem jurídico do documento que não consta na inicial. E mais, eu entendo assim, o professor Fred e outros tantos, a própria natureza jurídica das informações da autoridade coatora tem natureza jurídica de prova. Então a informação não é contestação, a informação não é defesa, é natureza de prova. Ou seja, eu estou mostrando para vocês que é incorreto se afirmar que não é admitido instrução ou não é admitida dilação probatória no mandado de segurança. O que não se admite é uma dilação maior no mandado de segurança. O mandado de segurança traz uma restrição cognitiva. Eu sempre faço o link, neste momento da dilação, entre o MS e o juizado especial, especialmente o juizado especial da Fazenda e o juizado especial federal. No juizado especial da Fazenda e no juizado especial federal tem um artigo na lei federal que diz assim: quando houver ampla dilação, complexa matéria probatória, não se admite o procedimento no âmbito do juizado, em razão da singularidade do procedimento do juizado. A mesma válvula de escape ocorre no mandado de segurança. Eu não estou dizendo aqui que vai ter audiência de instrução e julgamento.
Mas eu estou dizendo, por exemplo, que o juiz pode requerer diligências para a prova que não consta nos autos, inclusive fazendo uma audiência de conciliação. A gente está revendo, inclusive pelo fato de que o CPC fala de primazia de mérito. Agora, cabe a todos nós um limite. Um limite. Eu até concordo com a ideia de prova pré-existente. Mas a prova pré-existente pode não estar nos autos. Então, se não está nos autos, eu diligencio para a obtenção da prova pré-existente. Porque mais antigamente, um pouco mais na história do conceito de direito líquido e certo, passamos uma época defendendo, eu não, né? A doutrina passou uma época defendendo que direito líquido e certo é fato já provado na inicial. Que se ele não provasse na inicial era caso de denegação da segurança. Depois nós passamos na interpretação de que direito líquido e certo é um direito provado com documento, mas que pode este documento ser apresentado no curso do mandado de segurança. E particularmente eu entendo que é neste sentido que se deve ter o conceito de direito líquido e certo. Eu não vou, por exemplo, pedir audiência de instrução de julgamento. Mas se houver alguma diligência para fins documentais pré-existentes, que seja feita essa diligência. Nós temos o artigo 4º do CPC permitindo isso. E mais, por que não fazer uma audiência de conciliação, sendo possível, e já foi feito nesse caso do Monteiro Lobato, por exemplo? Diga não. Mas a própria lei admite a possibilidade de pedir a documentação à autoridade. Mas ela só dá uma ideia de que nas informações. Não. Se a parte não tiver a documentação, sim, pode pedir. Ele pode pedir ao juiz que requisite a ou na mão de terceiro. Sim. Eu não posso utilizar o MS para requerer a documentação na mão de terceiro, não está na mão da autoridade, mas está na mão do DRH, sim, de uma secretaria. Então eu determino a oitiva ao DRH, o DRH fica sendo parte neste incidente, isso é legal para a questão da multa, né? Quer dizer, a multa não vai ser para a autoridade, a multa vai ser para o chefe do setor que o documento supostamente está presente. Então cabe a ele juntar o documento ou apresentar fundamentação de impossibilidade material de juntada. Só tem uma certa restrição sobre essa possibilidade de ampliação da prova do socorro. Eu acho também. Ordinariza, né? Na velha guarda, a gente está falando da velha guarda. Ordinariza, que eu estou dizendo é. A pessoa tem opção. Eu acho. Você tem que trazer, pelo menos, provas já. Uma pré-prova, né? Já tem que ter elemento. Agora, se você não tem elemento, para que você escolheu uma de segurança? Isso. Tem que. E aí, eu utilizava, quando eu vejo dizendo que ele utiliza uma prova pré-constituída como elemento de condição do... É isso que nós vamos falar agora. Entendeu? Senão você prejudica a parte desse entendimento hoje que há coisa julgada. Perfeito, a gente vai falar exatamente disso agora. Ok, meus queridos, até aqui? Então, o que é direito líquido e certo? Agora eu provoco vocês numa coisa. Deem uma olhada comigo. Olha essa provocação que eu fiz essa provocação quando eu estava vindo para cá, lendo ou relendo essa aula. Que eu tinha falado de primazia de mérito na quarta-feira, num outro evento. E quero provocá-los. Vocês estão com o código novo aí? Quer dizer, o nosso maior dilema, não só em IMS, mas o nosso maior dilema é aplicar o novo CPC. Se o IMS é uma ação civil, até que ponto o novo CPC se aplica? Olha o que diz aqui, 488. O 488 do novo CPC, do nosso CPC, já que ele entra em vigor hoje, o 488 do CPC, ele identifica a primazia de mérito. Não é só ele, tem vários artigos de primazia de mérito. Este é um, dizendo assim: desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do 485. Essa é a primazia de mérito. Eu, quando falo desse artigo 487, eu sempre digo o seguinte, que o novo código está restabelecendo a divisão entre preliminar e mérito. Porque muitas vezes o réu costuma, até pela visão de mínima que nós temos, condições, pressupostos e mérito, ele costuma trazer condições e pressupostos como preliminares em relação ao mérito. Mas esse dispositivo diz assim, considerando que é norma fundamental, lá do artigo 4º, a primazia de mérito, ele diz assim, cabe ao juiz, isso não é só para o MS, eu passo essa reflexão no MS para vocês, mas em qualquer processo. Cabe ao juiz
sempre que possível, não extinguir sem resolução de mérito. Sempre que o mérito puder ser julgado favorável, no meu exemplo, ao réu. É uma recolocação do papel das preliminares.